Pois então já estamos a entender que, para falar deste ser humano que não tinha nada dos vícios, dos desvios, das idolatrias, das crenças e crendices dos demais humanos até então, que é um ser humano plena e integralmente humano, em quem Deus, Criador, Deus vivo, se revê por inteiro, como já disse em anteriores conversas. A melhor forma literária de o fazer, e mais simples, mais direta, era dizer que ele não é filho de um homem. Isto é, não resulta da semente, do sêmen de um homem. Porque os homens eram poder. Era o sistema patriarcal. Os homens é que se afirmavam. Era um poder doméstico, era um poder social, era até poder político. Porque eram os homens que estavam sempre à frente dos destinos dos povos. Eram os reis, eram os sacerdotes. No tempo do patriarcado, no regime patriarcal, são os homens. As mulheres, coitadas. Barrigas de aluguer. Forneciam os nutrientes, mas não tinham nenhuma intervenção na forma de ser do novo ser. Isso vinha tudo do homem. Era uma forma de afirmar o macho, o poder do macho, a importância do macho, do patriarca, do pai. E o pai era um poder absoluto dentro da sua casa. Tinha poder absoluto sobre cada um dos filhos. E o que decidisse estava decidido. Era poder absoluto. E Jesus, que as comunidades que escrevem este Evangelho tinham conhecido nas suas práticas, no meio do seu povo, era tão ao contrário deste tipo de homem que a sociedade conhecia, e que conhecia, por exemplo, na pessoa do sumo sacerdote do Templo de Jerusalém, que na altura até eram dois, Anás e Caifás, que conheciam na pessoa do César de Roma, se calhar na pessoa do general das tropas do Império Romano, que conheciam na prepotência dos próprios soldados do Império Romano, que abusavam das mulheres, das jovens, das adolescentes dos países que ocupavam, também das adolescentes da Palestina. Abusavam sexualmente. Em todas as guerras, as mulheres e as adolescentes são sempre as vítimas dos soldados que vão por lá, do invasor que tem a arma e pensa que tem o poder de submeter e exerce-o e dá cabo das pessoas. Era o homem, pai de família, que era o chefe, que até a mulher tinha de ser escrava dele, os filhos também não levantavam voz. Era o pânico, o terror em família. Chegava ao pai, silêncio em casa. A voz do pai era indiscutível, a sua vontade era uma ordem, era lei. E tinham conhecido Jesus, lá andaram, lidaram com Jesus. E Jesus é um ser humano que eles conheceram diametralmente oposto a estes.
a todo este tipo de homem que a sociedade conhecia e que tinha nos lugares de destaque e que se achava tudo normal. E Jesus é subversivo porque as suas práticas são ao contrário. Quer dizer, ele em vez de aterrorizar, libertava. Em vez de aterrorizar, liberta. Em vez de oprimir, faz saltar a pessoa. Em vez de silenciar, faz falar. Em vez de deslumbrar e cegar, faz ver. Em vez de matar, diz que levanta, que ressuscita. Então, como é que se vai falar? Testemunhar sobre um ser humano assim? Para eles a melhor maneira era dizer: nós vamos dar testemunho de um ser humano que nunca antes nós tínhamos conhecido tal, a história nunca conheceu tal e se calhar nunca mais conhecerá tal. E a melhor forma de o dizerem, ao escrever, foi assim, com esta simplicidade toda. Põe-no a ser filho de Maria e não do homem. Quer dizer, não tinha nada daquilo que os homens eram. Nada no sentido dos homens poder, dos homens que metiam medo, dos homens que esmagavam de forma autocrática e absoluta. Não, por ser um ser humano e até masculino, não fossem pensar que era mais um líder, um chefe, um dono, um patrão, um general, um poderoso. Não. Era maiútico. Era assim como uma parteira. Era e é. A relação com ele é só para que nós sejamos. Com uma parteira, na relação, é para que a mulher que está grávida e vai dar à luz dê à luz. E dê bem. Isto é tudo diferente. Mas então não tem nada a ver com a chamada virgindade de Maria. Não, não tem nada a ver. A linguagem é assim, a genealogia está feita assim, para nos dar logo de entrada, quase como num choque. Ei, que ser humano então é esse? Quer dizer, o público, os ouvintes, porque isto é escrito para ser lido, proclamado, mais do que para mais, é escrito para ser proclamado mais do que para ser lido, porque as populações não sabiam ler, iam escutar, alguém leria, proclamaria. O Evangelho é sempre proclamado. Alguém iria proclamar o texto. As populações, as pessoas ouviam, escutavam. E assim, com um início destes, o choque era tal que o público, as pessoas que estavam presentes a ouvir esta boa notícia, este Evangelho, este relato, ficavam ganhas logo de entrada. Ai, queremos saber então que ser humano é esse. Estavam logo ganhas de entrada. Isto até do ponto de vista jornalístico é belíssimo. Porque às vezes a gente também, há pessoas que compram um jornal ou uma revista por um título de capa. Então isto é um bom título. É um bom título. Para ganhar logo a adesão, o entusiasmo, a expectativa, o interesse de querer saber tudo em pormenor sobre este ser humano que dá pelo nome de Jesus. Cristo é outra coisa. Já iremos ver.